Você vai assistir a mais um vídeo do Veritatis Splendor. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para você muito especial. Clique no sininho, das notificações, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para que possamos ter uma qualificação melhor dentro do YouTube e possamos alcançar mais almas para Deus e para o redil da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Respostas Católicas. Hoje nós traremos um tema muito divergente, muito polêmico entre católicos e protestantes. Hoje nós vamos falar sobre Maria e eu iniciarei este programa começando com uma pergunta. Maria contraiu o pecado original? Para os protestantes, sim. Para os católicos, não. Então vamos aqui entrar neste tema usando aqui um contexto bíblico e um contexto teológico para que nós possamos fazer essas diferenças entre o que pensam os católicos e o que pensam os protestantes, ok? E para os católicos, Maria não teve pecado por quê? Porque, na verdade, ela participa de uma forma assim misteriosa na Santíssima Trindade. Por quê? Porque ela é filha de Deus Pai, ela é a mãe de Deus Filho e ela é a esposa do Espírito Santo. Esposa aqui não quer dizer no sentido de casamento, né? Quer dizer que ela concebeu através do Espírito Santo, né? Os protestantes vão dizer que Maria seria a mãe de Jesus e não a mãe de Deus na segunda pessoa, né? Então isso é uma grande heresia, é um grande erro. Por quê? Porque se a gente for seguir essa interpretação dos protestantes, nós teríamos que ter dois Jesus, um humano e um divino. Porém, nós temos um Jesus, que é totalmente humano e totalmente divino. Então, Maria é mãe de Deus, sim, na segunda pessoa. E eu pergunto aqui a vocês, qual criatura do mundo que teve esse privilégio, essa graça de participar neste mistério? Não houve nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum personagem bíblico, nem Moisés, nem Davi, nem ninguém teve este privilégio que Maria teve. Então seria impossível que ela fosse a mãe do Salvador com o pecado original, ok? E hoje, neste programa, eu gostaria de bater um papo com vocês. Hoje eu não vou dar uma aula, uma explicação. Eu fiz um pequeno resumo de uma obra de um grande teólogo e de um grande filósofo da Igreja Católica na Idade Média. O nome desse teólogo e desse filósofo é João Dons Scoto. Eu fiz um pequeno resumo, gostaria aqui de ler para vocês, para que vocês pudessem compreender melhor a visão católica, ok? Eu vou ler aqui então, ele traz três modos, três aspectos principais do porquê que Maria não teve o pecado original. Então, eu vou ler aqui, vocês prestem bem atenção, eu vou ler devagar, para ver o que ele diz. João Dons Scoto, ele vai trazer três modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Primeiro, ele diz o seguinte: Deus, que é onipotente, deve não só poder sanar os pecados, mas também preveni-los. Olha só. Se apenas os sanasse, por exemplo, perdoando-os, não os sanariam de um modo perfeitíssimo.
devia fazer de modo que ao menos um filho de Adão nascesse sem culpa. Por isso ele preservou Maria. Segundo, Jesus, sendo um perfeitíssimo mediador, consegue pelos seus méritos afastar toda pena de quem é reconciliado. Ora, o pecado original é uma pena maior do que a pena de não poder ver a Deus no paraíso. Porque entre as penas das criaturas inteligentes, a maior delas é o pecado. Portanto, se Cristo foi o reconciliador perfeitíssimo, ele devia fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Terceiro, uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe dele o bem supremo que só ele pode dar. E com Cristo se pode obter a inocência, ou seja, a preservação da culpa. Ou já contraída, olha só que importante que ele deixa bem claro aqui, né? Ou a ser contraída, né? Muito interessante essa parte, né? Ninguém teria Cristo como sumo mediador se ele não tivesse preservado ao menos uma pessoa do pecado original. Ora, se é dado a graça de nascer sem pecado a alguém, não será por mérito próprio, mas por mérito de Jesus. Ora, como se pode conferir a graça? Olha só, eu vou repetir aqui bem devagar para vocês verem. Como se pode conferir a graça depois do primeiro instante, ela também pode ser conferida no primeiro instante. Deus tem esse poder, porque é onipotente, como de fato fez com Maria. Aí os protestantes já vêm com aquela outra versão totalmente ao contrário, né? Que eles vão dizer o quê? Que Maria foi concebida como todo mundo, ou seja, da união entre um homem e uma mulher. Portanto, a sua carne foi manchada. Como todos os homens, o corpo mancha a alma. Assim, o corpo manchou a alma de Maria. Então, os pais de Maria transmitiu o pecado original a ela. Isso aqui é o que os protestantes sempre vão falar nessa linha, né? Mas a resposta a isso, segundo a obra de João Duns Scotus, ele diz o seguinte: pode Deus não perceber o momento da geração? Pode um instante de tempo não ser percebido por ele? Ele que é o Senhor do tempo, o Senhor da eternidade? Será que a natureza, com o pecado, é mais forte para manchar do que a graça de Deus para santificar? Não. Então a graça foi infusa na alma de Maria no primeiro momento de sua concepção. Portanto, Maria não contraiu o pecado original. Deus impediu que a natureza pecadora e adoecida de seus pais lhe fosse transmitida por contágio. O ciclo familiar de transmissão do pecado foi interrompido, e o modo dessa interrupção foi antecipar a salvação daquela predestinada a gerar o menino Deus, e para que, na santificação completa do seu ser, o mal e o pecado não a dominasse. Então nós podemos concluir que Deus podia fazer isso, convinha fazer isso, e portanto ele fez isso. E por que ele fez isso? Porque aquele que vinha com a missão de ser juiz não poderia nascer réu. Cristo não podia nascer na condição de reprovado, rebaixado, humilhado e sendo herdeiro do pecado de uma mãe, como toda a natureza humana está sujeita. Assim, uma mãe sem pecado convinha vir e existir para trazer e manter a dignidade de Cristo como o justo Salvador e juiz universal de todos.
Para entender melhor esta explicação de João Duns Scotus, podemos dizer que existe dois modos de salvar uma pessoa de se afogar em um rio. Um deles é lançando uma corda, um bote, uma canoa ou outra coisa qualquer, né? Fazendo isso, salvamos essa pessoa. O outro modo é impedindo que esta pessoa caia no referido rio. Então, nós fomos salvos no rio, ou seja, no pecado. Maria, diferentemente, foi salva antes de cair no rio, de ser contaminada pelo pecado original. Agora, se algum protestante vier perguntar a vocês alguma explicação, algum versículo bíblico a respeito de uma pessoa que não obteve o pecado original, vocês vão dizer a ele, vão pedir para eles ir nas suas Bíblias e procurar em Romanos 5,14. Romanos 5,14 vai dizer o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Veja bem, aqui está dizendo aqui, até sobre aqueles que não tinham pecado. Então, como os protestantes gostam muito de Bíblia, está aí um excelente versículo para mostrar para eles que nem todos pecaram. E então nós vamos agora para os argumentos dos protestantes, porque eles dizem que Maria teve o pecado original. Eles vão trabalhar sempre em cima de Romanos 3,23, que vai dizer o seguinte: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Olha, todos pecaram, é verdade. Mas de que tipo de pecado esta passagem está falando? Do pecado original ou do pecado que cometemos? João está se referindo aos pecados cometidos. Tanto é que a continuação dos versículos deixa bem claro. Lá vai dizer o seguinte: se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Temos que observar que o pecado original não é cometido, é uma herança. O pecado original não é algo que façamos, é algo que herdamos. O contexto de Romanos 3,23 se refere a pecado pessoal. E como Maria não herdou o pecado original, ela também não cometeu nenhum pecado pessoal. E então os protestantes, eles querem ver em Romanos 3,23, de que todos pecaram, essa palavra, todos pecaram, é uma evidência contra a Imaculada Conceição de Maria. Do mesmo modo, essa afirmação não pode ser tomada literalmente, pois se assim fosse, Nosso Senhor também teria pecado, pois ele viveu neste mundo como homem. E as Escrituras aqui diz todos. Certo? Romanos 3,23 continua sendo uma regra geral no meio protestante. E regras gerais possuem exceções. No caso, Jesus e Maria são estas exceções. Tá? Então, um exemplo de que as regras gerais têm exceções é que está determinado que os homens morram uma só vez. E logo em seguida vem o juízo. Isso aí está em Hebreus 9:27. Certo? Contudo, Lázaro foi uma exceção a esta regra. Uma vez que morreu, foi ressuscitado por Cristo. Está lá em João 11:1-46. E deve ter morrido uma segunda vez, não apenas uma. Então essa regra foi quebrada. Está determinado que os homens morram uma só vez,
Então Jesus quebrou essa regra, ok? Outra regra que teve exceção é que Jesus cura no sábado.